Continuando então essa edição especial do Papo Gamer, a gente tem o prazer de receber a Marcela, que é CEO da Soul King, que é uma loja virtual de jogos, e que a gente tem bastante orgulho de a gente ter um grupo de alunos que já tem um jogo disponível, né, na Soul King, Ghost in Fall. Acho que tu vai falar um pouquinho disso também, não sei. Né? Então, fica à vontade, tá, Marcela? Qualquer coisinha, de novo, 45 minutos, e o pessoal depois dá para pergunta, então consegue conversar contigo. Tranquilo. Tá bom? Então, obrigada. Então, boa tarde, gente. Primeiramente, agradecer o convite do Ed para estar aqui presente, palestrar aqui com vocês, conhecer um pouco mais a estrutura aqui da faculdade, é a primeira vez que eu estou aqui, né? Então, por isso até que eu me atrasei no início, eu tive que dar andamento com outra palestra que estava em seguinte, né? Uma coisa que eu também achei muito legal é que em plena sexta-feira tem bastante gente presente, né? Em clima já de férias, sexta-feira, e ainda mais com um clima assim, né? É legal ver bastante gente envolvida hoje. Então, prazer, né? Antes de mais nada, eu quero apresentar um pouquinho mais de quem eu sou, né? Acredito que muitos ainda não me conhecem. Meu nome é Marcela Trujillo, eu tenho 22 anos e estou graduada agora em Relações Internacionais, é recente, né? Minha formação em Relações Internacionais, finalizei esse ano. E também fiz durante a graduação o meu TCC para a área de jogos, voltado ao estudo do mercado de jogos eletrônicos aqui no Brasil em si, para a inserção internacional, então fortalecimento desse setor aqui no Brasil. E acredito que muitos aqui não conheçam o que faz alguém formado em Relações Internacionais, o que é a formação em Relações Internacionais em si. Né? Basicamente, dentro de Relações Internacionais, tu tem duas vertentes de atuação, ou tu pode atuar na área mais pública, então é para quem quer ser diplomata, para quem quer ser representante numa organização internacional, enfim, é uma área muito mais, é um outro nicho de mercado, diferente de quem está voltado para o setor privado, né? Que é quem quer ser realmente, como eu digo, um diplomata corporativo, né? Um executivo, alguém que quer representar uma empresa, uma multinacional. E era esse meu intuito quando eu entrei em Relações Internacionais. Né? Eu imaginava que eu ia montar meu currículo a partir daí, construir a partir dos estágios uma experiência para poder depois trabalhar numa multinacional. Mas não foi bem assim. Né? Ao longo do período em que eu estudei Relações Internacionais e também tive experiências nos estágios, eu percebi que tinha muito conservadorismo dentro das empresas que eu trabalhava. Então, isso me fez perceber que também eu não estava voltada para esse tipo de empresa. Eu tinha que montar meu próprio negócio. Né? Então, foi a partir daí que eu comecei a buscar outros conhecimentos. Né? Por isso que eu destaquei aqui meus principais interesses dentro de Relações Internacionais, que então envolve empreendedorismo, envolve indústria de jogos eletrônicos, tanto aqui no Brasil como no mundo inteiro, e também o marketing digital. Esses conhecimentos eu não tive dentro do curso de Relações Internacionais, eu tive que buscar por conta própria, né? Então, até por isso, eu tive um período de desmotivação dentro do meu curso, porque eu não estava sendo muito bem reconhecida ali dentro, né? Então, eu tive que ir atrás desse conhecimento, de participar de redes de empreendedorismo, de fazer um outro tipo de network que eu não estava acostumado, né? E que eu também não fui ensinada a ter, eu tive que, por conta própria, buscar isso. Então, sou fundadora e CEO da Soul King. Né? Atualmente, a gente já faz, desde o lançamento da plataforma, foi no dia 30 de junho, então a gente está há pouco tempo no mercado, né? Realmente público e agora fazendo o processo todo de venda dos jogos. E também atuo como diretora financeira da AD Jogos, que eu acredito que vocês todos aqui conheçam, né? Que é a Associação de Desenvolvedores aqui do Rio Grande do Sul. E ganhei essa oportunidade graças logo no início, quando eu tive ainda a ideia da Soul King, né, de ser uma distribuidora. Eu tive o Ivan, que é o diretor executivo, entrou em contato comigo, falou se eu não tinha interesse de trabalhar dentro da associação, porque ajudando a associação, as empresas em si, né, com os seus jogos, eu ajudaria a associação como um todo e também a minha própria ideia. Então foi uma troca muito legal logo no início, quando a gente nem tinha loja no ar ainda. E nesse período, foi no início desse ano, mais precisamente, que eu tive a oportunidade de participar como diretora financeira, fui eleita. Então, estou há pouco tempo atuando dentro da associação, né? A partir das experiências que eu tive nos estágios, na área financeira, eu tive a oportunidade de também trabalhar nisso dentro da associação de jogos. Ui? Então, acho que é importante dizer, antes de mais nada, como é que surgiu esse interesse. Né? Isso concilia bastante com o que o Anderson disse anteriormente sobre a questão como é que se vê indie, né? Então, eu vou etapa por etapa explicar direitinho. Então, mais precisamente começou com a minha paixão pelos jogos, isso é uma coisa que eu tive desde criança, né? E era sempre jogos de cunho mais social, né? Então eram jogos online, e onde eu interagia mais fortemente com os outros jogadores. Então foi a partir dessa interação, que eu fui tendo desde criança e depois fortalecendo mais na minha fase mais adulta, que eu consegui ver ter um público de amigos e de uma rede social mesmo muito diferente da convencional. Né? E essas amizades que eu fui fazendo, muitas delas eram voltadas para um público
que desenvolvia também jogos, né? Então não eram só pessoas que gostavam de jogar, como também desenvolviam. E com isso comecei a ter uma proximidade muito grande com o pessoal da Unicinos, né? Então eu conheci pessoas aqui que jogavam, também era na minha rede de amigos, e que estavam desenvolvendo jogos na Unicinos, e eles me convidavam para as confraternizações que eles faziam. Era algo muito interno deles, eu era quase uma penetra nos encontros, mas foi a oportunidade que eu tive de ter uma noção da situação do mercado. Então, claro, uma noção muito inicial e muito voltada à visão dos estudantes em si, mas foi importante. Foi isso que me fez perceber a área de jogos como uma área potencial para eu trabalhar. Então, essa noção que eu coloco mais ou menos descrita nessa charge, né? Que a pessoa se considera um indie, mas e agora? O que eu faço? Né? Eu sou um indie. E era isso que eles se colocavam toda vez que falavam de o que eles iam fazer depois que eles se formassem. Né? É um pessoal que sabia que tinha potencial para desenvolver um jogo, mas não sabia se isso ia ser bem aceito por uma empresa, né? Se tinha empresa para eles trabalharem, se vagas iriam abrir para que eles pudessem se especializar, né? E se iam ter currículo suficiente para isso. Então, muitos pensavam em fazer currículo fora, e quem vai fazer currículo fora dificilmente pensa em voltar para cá. Né? Então, isso já me fez pensar uma forma muito triste, né, no mercado. Né? Pô, está saindo muito curso hoje em dia, Unicinos, Fevale, Uniriter, quando vê tem mais cursos aqui abrindo, né, cursos técnicos mesmo, e de gente querendo se especializar na área de jogos, mas não temos um mercado que agregue toda essa demanda que está vindo. Então, algo de errado estava acontecendo e eu queria entender isso. Né? Então, foi realmente o meu despertar para a área de jogos. Né? Então, por isso que eu digo que foi a união do útil ao agradável. Eu tinha o potencial para empreender, isso eu percebi ao longo do curso de Relações Internacionais. Eu fui vendo que, em si, eu não poderia trabalhar apenas numa empresa, eu tinha que montar o meu próprio negócio. E eu estava à procura de uma área pelo qual eu pudesse me especializar. E isso era muito estranho trazer isso para dentro do curso de Relações Internacionais. Falar que tu quer trabalhar com jogos, primeiro já te olham, já acham estranho por ser mulher. E como assim uma mulher com jogos está querendo só aparecer? E ainda mais dentro da área de relações internacionais era sempre uma coisa meio quase que infantil, como se eu estivesse brincando realmente com o curso. Então eu sempre levei com muita seriedade, isso tanto dentro do curso de relações internacionais, quanto nas palestras que eu dei, nas entrevistas que eu também dei para outras pessoas. Eu sempre busquei mostrar isso com muita seriedade, que é o que tem que ser levado ao longo do tempo. Por mais que seja recente aqui o mercado, isso tem que ser levado com mais seriedade. Então, foi a partir daí, isso eu digo, não cheguei a citar direitinho, mas foi a partir de 2011 que eu entrei em Relações Internacionais, e em 2013 foi quando eu comecei a me especializar mesmo na área de jogos, e também fazer, dentro das cadeiras da faculdade, coisas voltadas com a área, para mostrar realmente o meu interesse de estar me voltando para isso. E foi a partir daí que eu comecei esse estudo. Depois de ter a sua noção do mercado, eu comecei a, de fato, estudar como é que estava o mercado, o que era esse mercado aqui no Brasil. Então, bem em linhas gerais, tá, gente? Noções que comecei a ter da grandiosidade, a gente está falando do quarto maior mercado do mundo. Então, o pessoal que está pensando em ir para fora, de fazer um jogo que seja internacional, tem que pensar também que a gente tem um baita de um mercado aqui no Brasil e que ele pode ser aproveitado também. Muitos dizem que, porque público brasileiro não dá, porque o público brasileiro ele é muito preconceituoso, ele só critica o que é brasileiro, o que é BR, então não adianta, é perda de tempo. Gente, a gente tem que batalhar contra isso, A gente tem que mostrar que a gente está aqui. Então, o intuito é insistir, e não desistir. E era esse negativismo que eu vi quando eu estava conversando com os estudantes. Eu acredito que alguns tenham aqui também esse negativismo a respeito do mercado aqui no Brasil. Eu percebi esse negativismo, mas eu quis batalhar para que isso mudasse. Eu acho que é um mercado que tem muito potencial aqui, se tratando de questão de criatividade, do fomento nas próprias faculdades, isso aqui tem muito a crescer. Então, eu percebi que, a partir dessa noção da grandiosidade desse mercado, a gente podia fazer alguma coisa. Então, a partir daí que surgiu a proposta da distribuição. Por que distribuição? Porque eu percebi que a principal dificuldade que tinha as desenvolvedoras aqui no Brasil era a parte do marketing em si, de como chegar para o seu público. Muitas não sabiam nem como fazer isso, Como disse o Anderson antes, pensam no marketing logo depois do final do processo, de todo o desenvolvimento em si dos jogos. Então, isso é muito ruim, e era muito de empresas até mais velhas, gente, de que se lançavam no mercado, desenvolviam um jogo e depois resolviam tornar isso público até por causa de medo, Também envolvia um medo de tornar público o jogo e ser copiado, de não ter condições de dar seguimento no projeto e outra empresa melhor fazer isso.
Então, tinha várias questões que faziam com que as empresas se preocupassem com o marketing e com a divulgação, com a distribuição em si, só depois. Isso não pode acontecer. Então, por isso que surgiu a proposta da Soul King, que é uma loja online voltada para a distribuição e divulgação de jogos indies brasileiros e latino-americanos. Essa questão dos jogos latino-americanos eu vou entrar mais à frente, tá, gente? Mas, propriamente, é o que estamos voltados atualmente, Então, a evolução da Soul King em si. Começamos, então, mais precisamente a partir de agosto de 2014, com a consolidação da sociedade e equipe atual. Como disse, foi em 2013 que eu comecei a estudar o mercado, mas, de fato, esse processo de 2013 a 2014 foi um longo período do qual eu tive que entender o mercado, saber se isso seria viável ou não, batalhar para que fosse realmente convincente isso, de que eu mostrasse toda a potencialidade dele, tivesse conhecimento disso, para apresentar uma proposta que as empresas em si aceitariam. Então, a consolidação da sociedade, atualmente nós temos, além de mim, mais 2 dentro da sociedade, eu, o Alexandre e o Flávio, eu já vou dizer sobre eles mais à frente. E, então, a partir de agosto de 2014, depois disso, a gente teve a participação na SB Games como expositores. Essa participação ela foi possível graças ao nosso envolvimento com a AD Jogos. Então, desde o início, por mais que a gente tivesse só uma ideia, a gente já teve a possibilidade de expor. E como é que a gente fez isso? Naquela época, como muita gente não conhecia o que era a Soul King, a gente não poderia chegar só com um banner grande, Soul King, e esperar que as pessoas por conta própria chegassem. Então, nessa época, a gente ainda tinha um desenvolvimento de jogos. Então, isso foi o nosso chamativo para trazer pessoas interessadas em saber que projeto é esse que vocês estão desenvolvendo, o que se trata do Soul King? Ah, já ouvi falar sobre isso. Então, as pessoas chegavam perto da stand e a gente aproveitava esse momento para, a gente desenvolve esse jogo, mas o nosso intuito realmente é distribuir. Tu conhece a distribuidora? Ela funciona assim, assim, assado. Nessa época, a gente só tinha um protótipo do site, e mostrando mais ou menos como é que seria o layout de apresentação. E a nossa ideia principal, como startup, era validar a ideia em si da distribuição, a proposta da Soul King em si. E era importante fazer isso porque lá na SB Games, a gente tem público desenvolvedor e público final também, os jogadores. Mas em si, é público desenvolvedor. Então, é para aqueles que a gente tinha que atender primeiro, ver se os caras aceitavam, de fato, ter uma distribuidora brasileira. Então, nesse mesmo momento que a gente conseguiu também fechar grandes parcerias. Nem todas elas estavam, claro, no evento da SB Games, mas, por exemplo, do Ike, do jogo Aritana, logo na SB Games, a gente conversando com ele, apresentando a proposta, o cara já tem muito mais experiência que a gente naquela época do mercado brasileiro em si, sabia das dificuldades que tinha para trabalhar com jogos e distribuir, falou assim, não, eu coloco meu jogo com vocês, achei muito legal a proposta, tomara que dê certo, a gente tem que mais se juntar. Então, foi um grande incentivo para que a gente continuasse, a partir desse evento, somente com um protótipo, já ter uma noção de que valia a pena trabalhar com a distribuição. E, claro, eu não citei aqui, durante o período de fevereiro desse ano, até julho, a gente foi uma das 20 startups selecionadas pelo programa Startup RS do Sebrae. E foi muito legal isso, porque a gente não esperava. Trabalhar com jogos aqui, somente no nicho de startups, é uma coisa ainda que não é muito bem vista, principalmente pelo mercado investidor. E foi um incentivo para que a gente, durante esse processo do programa do Startup RS, pudesse melhorar o nosso modelo de negócio, tornar ele muito mais maduro. Nós também ficamos muito mais maduros como empreendedores, eu digo nós, que é eu e os outros 2 sócios. E com isso, estar forte o suficiente para trabalhar essa ideia. A gente tinha tanta coisa para colocar dentro da proposta da loja que a gente sabia que se não fosse graças a esse programa do Startup RS, a gente estenderia muito mais. Talvez a gente nem tivesse publicado a loja ainda esse ano. Por culpa que a gente sempre quer colocar algo a mais, achando que tem que ter isso, isso e aquilo. Não, o importante é um protótipo. Depois tu melhora. Tu recebe o feedback ao longo do tempo. Tem que perder um pouco do medo. E a gente queria assumir esse risco. Então, em julho, a gente conseguiu lançar a plataforma, graças a esse programa, e fechar a grande meta do programa, que era fechar pelo menos com um número X de vendas. E a gente conseguiu isso. Foi muito legal, a gente foi visto de forma muito positiva, de uma simples ideia já sair com o site e já concluir com vendas. E então a gente conseguiu ter uma noção da nossa capacidade como empreendedor e da potencialidade dessa proposta de distribuição. Basicamente, outra coisa que a gente tentou fazer ao longo desse tempo, isso eu digo já bem de 2014 a 2015, foi fechar parcerias com associações regionais. Por que fechar essas parcerias? Porque é onde tu tem a melhor noção de como é que é a realidade de desenvolvimento de jogos em cada região do país.
né? Não adianta pensar que tu trabalhar com jogos no Brasil é pensar em uma distribuição em massa, tu tem que pensar em diferentes regiões do país. E isso é necessário através das associações, né? Com elas, cada uma delas já faz um agrupamento de número X de empresas existentes, pelo menos as principais. E aí, com isso, a gente pode ter um diálogo mais rápido, mais dinâmico, né? Uma delas eu destaco, que é a Bind da Bahia. Eu tive em conversa com o diretor executivo dela, ele está se espelhando muito na AD Jogos, por sinal. E eles falaram como é que estava a situação do mercado lá na Bahia, e é muito diferente do que a nossa aqui. Né? É muito mais atrasada e não tem pouco incentivo do governo. As empresas ainda não têm uma noção da importância de se unirem, da importância de fazerem parte de uma associação. Então, eles estão batalhando para que elas percebam isso, né? Que só assim, se reunindo, é que de fato elas vão conseguir força para angariar incentivos do governo. Então, são questões que a gente começa a perceber qual é a diferença dos mercados, por que lá o desenvolvimento é mais precário em relação aqui, tem esses fatores, né? E com isso, com as associações, a gente conseguiu visualizar isso melhor, né? E, então, além das associações regionais, né, que é a Game Developers SC da Santa Catarina e a USEG do Ceará, também somos membros associados da AD Jogos RS e da Abra Games, que aí já é um escopo um pouco maior, né? Então, atualmente, esse é o layout oficial da Soul King, né? A gente ainda, claro, vai sofrer bastante mudança ao longo do tempo. O protótipo que nós tínhamos era muito, mas muito diferente disso aqui, né? A gente evoluiu graças ao feedback, é por isso que eu digo que a gente tem que perder o medo de lançar um protótipo, né? Graças ao feedback que nós fomos coletando ao longo do tempo, que a gente soube o que era importante melhorar, né? Atualmente, a gente tem 28 jogos, né? E como disse o Ed, jogos em desenvolvimento, que é o caso do Steamfall, a gente começou a abrir espaço, então, dentro desses jogos que a gente coloca no catálogo, para jogos em desenvolvimento, para que eles, durante esse período de desenvolvimento, eles possam coletar feedback. A importância do feedback está nesse sentido, né? De que a pessoa possa modelar o seu projeto para ir de acordo com as expectativas do mercado. Então, a gente cuida bastante a recepção disso para os usuários, para os clientes em si. Então, toda a página do jogo em desenvolvimento tem um pequeno questionário, onde o jogador vai saber por que o jogo está em desenvolvimento, que fase que ele está de desenvolvimento, quando que ele pretende lançar, qual a vantagem de adquirir agora do que adquirir depois. Então, são questões bem de dúvidas que os jogadores têm, que eles podem já ter bem esclarecido logo na página do perfil, né, do jogo. E outro aspecto importante, que eu acho que foi o nosso case mesmo de sucesso, assim, que eu digo de jogos em desenvolvimento, que foi o Masmorra de Berdolock, que era um jogo que entrou muito simples, né? A gente viu o potencial do jogo apenas pelo protótipo em si e foi melhorando, ajudando, né, no processo de desenvolvimento desse jogo a partir do nosso feedback. Eu vou explicar melhor para vocês depois como é que funciona para poder submeter o jogo na plataforma. Mas, sendo bem breve, né, a respeito do Masmorra de Berdolock, foi um jogo que a gente não esperava tanto empenho da equipe para poder atender o que a gente passava de feedback, tanto nosso quanto do público, para fazer essas melhorias e aí conseguir fazer um jogo de qualidade, né, um jogo de sucesso. Vocês já tiveram outro nome antes de Soul King? Não. A gente até tentou, mas eram nomes fictícios, propositais, para que não desse depois problema. Eram mais internamente, na faculdade mesmo, que eu criava nomes, acho que já foi até Aurora, mas era tudo brincadeira, né? A princípio não queria oficializar nada, mas Soul King é realmente o nome que a gente usa. Eu tive a impressão de ter visto esses produtos com outros nomes. Sim, é que atualmente tem surgido outras distribuidoras, né, aqui no Brasil. Bem no período que a gente começou com a ideia, também surgiram outras, né, que também lançaram propostas bem semelhantes e jogos também com o mesmo catálogo quase de jogos, já que a gente não tem ainda um extenso número de catálogos de jogos só no Brasil. Então, por isso que eu vou falar mais depois sobre a importância de a gente expandir em âmbito latino-americano. Mas, enfim, outro aspecto que eu acho que é importante salientar, gente, é a questão dos concursos acadêmicos. Isso foi bem próprio de uma iniciativa nossa, da Soul King, em parceria com a AD Jogos. E não sei se vocês conhecem, quem aqui não conhece o que é a Power Up? Alguém aqui não conhece? Bom, a Power Up ela é um evento voltado para o público mesmo estudante, sempre acontece em uma faculdade diferente. E nesse caso, foi o que aconteceu ali na Unicinos. O intuito é que o pessoal pós-London Dare, né, pós-desenvolvimento de um protótipo de um jogo, possa ter ele testado e avaliado pelas empresas da associação.
Além disso, conta também com palestras, bem antes do processo de avaliação, mas o fundamental desse evento é fazer essa avaliação das empresas. Então, os estudantes teriam essa oportunidade de um primeiro contato com as empresas e elas poderem avaliar os seus projetos, quando vê poder até firmar parceria. E nós estávamos lá presentes nesse dia e eu, em conversa com o Ivan, né, que é o da DJogos, é o diretor executivo, eu resolvi dar essa iniciativa de melhorar, sofisticar esse processo de avaliação dos jogos, né, não tornar algo tão interno. Eu ainda via algo muito fechado e era interessante a gente expandir isso. Então, a partir desse evento da Power Up, a gente lançou o concurso Soul King Power Up. E o intuito era pegar os interessados em terem seus jogos avaliados dentro da nossa plataforma, de publicar eles ali, tanto o jogo disponível para download, quanto pequenas informações a respeito do jogo, e depois, dividindo em pequenas categorias, fazer a avaliação, né? Os interessados em fazer a avaliação fariam um breve questionário, e com isso, a gente, depois de um período acho que foi de uma semana, a gente elegeria o melhor jogo desenvolvido. E foi o caso do Ollie's Journey, do pessoal da Space Chips, que também teve uma repercussão bem legal, né, que a gente não esperava que até que fosse tão positivo assim para o pessoal. Eu vi que eles ficaram muito mais motivados a darem andamento ao projeto. Eu já vi que eles tinham um diferencial em relação a outras equipes, porque eles já tinham um nome, eles já mostravam estarem mais unidos. Isso é importante, vocês terem, mesmo que em ambiente de faculdade, né, e em seguida, pelo menos o que foi tratado publicamente por eles, eles já fecharam uma parceria com uma empresa da associação, da DJogos, para dar continuidade no projeto. Como mostra mais ou menos essa foto, num período que eu estava testando o jogo deles, eu já percebi que era um jogo que tinha potencial e eu dei todo o incentivo para que eles continuassem. Falei, gente, vocês não podem parar por aqui, né? Por mais que seja um jogo que vocês desenvolveram durante o Ludum Dare, é um jogo que tem capacidade, continuem isso, né? Não parem por aqui. E eles estavam engajados realmente a dar continuidade. Então, esses concursos a gente vai começar a fazer cada vez mais. Nosso intuito é aproximar, estreitar nossa relação com as faculdades, né, e também com associações. E, com isso, motivar mais que saiam do ambiente acadêmico, empresas, equipes ou mesmo estudantes profissionais mais bem capacitados, né? E a gente tem essa responsabilidade de incentivar isso, não só se voltar na questão da distribuição. Fiquei de falar, então, da nossa equipe, né? Além de mim, então, que estou voltada para a questão do marketing, para a representação da empresa também, e participação em eventos da área que ocorram aqui no Brasil, né? Eu também sou a principal responsável pela parte mesmo de apresentação da proposta, né, para as empresas que estão interessadas, do contato mesmo com o público, né? Além de mim, tem o Alexandre, que é o responsável pela implementação das melhorias do site. Eu seria o responsável pela parte de front-end. Então, tudo que foi atribuído até então se deve a ele, né, na questão da mesa da plataforma. E o Flávio é o que está responsável, é o que está terminando a formação agora dele em jogos digitais na Unicinos. E é o que tem a melhor noção da parte técnica de jogos, né, e já teve participação em algumas Game Jams, então ele já sabe bem como é que funciona todo o processo de avaliação do jogo, de análise mesmo. E por isso que ele está voltado na parte da mesa da curadoria, dentro da Soul King. E todo jogo que a gente coloca, que está em processo de submissão, passa primeiro pelo Flávio. Depois de ter tido meu ok da primeira parte da conversa em si, eu repasso para o Flávio e aí a gente dá prosseguimento na submissão do jogo. Então, como eu acredito que seja a dúvida de muitos de vocês aqui, né, que como funciona o processo atualmente, não é uma coisa complexa, a gente é bastante flexível, né, a gente está começando também, a gente entende a realidade de vocês, o tipo de jogo que vocês querem oferecer, a gente tem um papo bem franco, se o jogo ainda não tiver condições, a gente tenta ajudar, né, mas a gente tenta sempre abraçar todos que estão interessados e tentar, de fato, fortalecer esse mercado, né. Então, como funciona? Se a empresa entra em contato, ou se a gente faz contato com a empresa, tendo o nosso ok, a gente envia um formulário. E esse formulário tem informações bem básicas a respeito da proposta do jogo, né? Então, já serve mais ou menos para se colocar na página do jogo, as informações que a gente pede, né? Mas, propriamente, é para que a gente possa fazer análise, né? Então, o Flávio ele vai pegar as informações que já tem do jogo, as screenshots que a empresa mandou, e também uma demo, para que a gente possa avaliar e ver se o jogo já tem condições.
principalmente nos casos de jogos em desenvolvimento. Tá? Se for um jogo já com nome no mercado, isso não é tão rígido assim. Mas nos casos de jogos de desenvolvimento, a gente sempre dá uma olhada um pouco mais minuciosa nos detalhes do jogo, na produção em si, se é um jogo que já está com condições de ser comercializado. Né? Então, pós isso, como eu disse, a parte da curadoria. E, em seguida, esses dois aspectos que eu coloco, que é acompanhamento do projeto e aconselhamento, estão dentro da questão da consultoria que a gente presta. Essa consultoria, que eu digo que é gratuita, a gente não cobra por isso. Quando a gente percebe que tem um jogo, como eu disse, no caso lá do Masmorra de Berdolock, é um jogo que tem capacidade, que tem potencial, que só falta mesmo melhor noção de mercado, de questões bem técnicas de melhoramento do jogo, a gente presta um serviço de consultoria. Né? Tem conversas, reuniões de 1 hora com as empresas, detalhando bem como é que está a fase do desenvolvimento, sabendo se eles têm uma nova atualização. Então, a gente acompanha realmente ao longo do período do desenvolvimento do projeto, para conseguir fazer um jogo que tenha condições realmente de ser comercializado. O nosso modelo de negócio. Tá, gente? Eu não quero entrar tanto nessas questões tão técnicas assim a respeito da proposta, mas eu acredito que seja a dúvida de vocês. Né? Nos casos dos jogos gratuitos, a gente não cobra nada, nem mesmo para poder submeter seu jogo. Né? O que a gente ganha com isso é o público interessado, é a massa, é a comunidade de jogadores aqui no Brasil, e o que nos interessa. Desculpa? Exato. Então, a gente entende que isso é uma troca que a gente faz, né? A gente trabalha na divulgação e ganha em troca esse público que também é um público jogador, né? E com isso também trabalhamos com jogos pagos, né? E cobramos uma taxa de 30% em cima de cada venda. Também não tem nenhuma cobrança para submissão do jogo, é apenas em cada venda concluída, né? Próximas etapas. Tá, gente? Eu prometi falar um pouquinho da atuação do mercado, mas a gente tem projetos futuros ainda, em função de que é uma proposta ainda muito recente. Então, o primeiro objetivo da gente, que a gente praticamente já está concluído, mas ainda tem que ser melhor estruturado, que é a afiliação com as mídias. A afiliação, para quem não sabe, é quando uma mídia, seja ela youtuber, blog, ganha uma taxa, uma porcentagem em cima de cada venda. Isso que a gente fez, da ideia da afiliação em si, foi para que as mídias que a gente fechou parceria para divulgação se engajassem mais ainda na proposta, né? de divulgar a Soul King, de falar sobre ela. Então, com isso, todos os blogs com quais a gente trabalha poderão também ganhar uma porcentagem em cima da divulgação. Posteriormente, o que a gente vai aplicar vai ser a gamificação da plataforma, né, que eu vou explicar isso, acho que eu consigo explicar agora. Acho que é um pouquinho melhor esboçado aqui. A gamificação vai funcionar com um sistema de pontuação. Então, o jogador, por cada contribuição que ele faz dentro da loja, seja ela através de feedback, de comentários, de sugestões, de avaliações no desempenho do jogo, tudo isso vai ser contado no perfil do jogador. Né? E isso, através de um ranking na página principal, poderá dar vantagens para os jogadores que melhor se empenharem em contribuir com o mercado. Isso vem por dois motivos. Um deles é para reconhecer toda a contribuição feita pelos jogadores. Né? A gamificação em si é um reconhecimento. E também para vencer questões como pirataria. Né? A pirataria em si, é claro que a gente não vai conseguir batalhar com ela diretamente, mas por isso que a gente surgiu com a ideia das cartas. Toda vez que o jogador adquirir uma carta dentro da plataforma, isso eu estou falando futuramente, tá, gente? A gente não tem isso ainda aplicado. Mas toda vez que o jogador adquirir um jogo dentro da nossa plataforma, dentro do perfil dele, ele vai ter um deck de cartas. Isso vai ser com o intuito de mostrar realmente que ele adquiriu esses jogos, ele poder exibir esse deck de cartas, de não se tornar uma coisa tão interna. E aos poucos construir e estimular essa comunidade. Quem não adquirir através do Soul King não vai ter um deck. Ele pode até tentar piratear, mas ele não vai ser reconhecido por isso. Então, nosso intuito, de uma forma bem simbólica, através das cartas, através da gamificação, dar mais vantagens e reconhecer mais a participação do público aqui no Brasil. Antes de finalizar, eu acho que também é importante eu passar um pouquinho do que eu acho interessante para vocês, né, que estão querendo desenvolver jogos, gente, e pelo que eu já consegui perceber já da realidade de cada uma das empresas com que eu já tratei, para quem já está querendo montar o seu próprio negócio, né, quem quer também ter experiência para trabalhar numa empresa, ok, ótimo, né, mas eu acho importante estimular para que
saiam daqui grandes profissionais capazes também de fazer seu próprio negócio. Então, uma coisa bem importante é monte uma equipe alinhada. Isso vem bem na questão de quem são os membros que fazem parte da equipe de vocês, né? De terem pessoas que vocês não vão precisar arrastar. Basicamente isso. Eu já tive essa experiência quando eu falei para vocês que eu estava com um projeto de jogo em desenvolvimento. A gente engavetou aquele projeto, não foi porque a gente quis esquecer disso, mas foi porque não tinha condições. A equipe que a gente tinha não estava com interesse, não estava engajada o suficiente para dar seguimento à proposta. Isso atrasa e isso pode também comprometer. Se a empresa de vocês é só voltada para desenvolvimento, quer dizer a empresa inteira. Então, vocês têm que se preocupar com os membros que fazem parte da equipe de vocês, né? Saber se eles estão engajados, de ter uma reunião antes, saber se cada um de vocês tem um objetivo claro, se entre vocês tem um objetivo mesmo em comum, né? De trabalhar, de seguir com a empresa, de ter ela a longo prazo, né? Então, com isso, nem só de desenvolvedores e programadores vive uma desenvolvedora indie, e isso vem bem a calhar com a questão de que vocês têm que ter pelo menos um membro da equipe. Eu sei que as equipes são pequenas, mas pelo menos um membro da equipe voltado para essas questões de marketing, voltado para questões de divulgação, de trabalho com as mídias, próprio gerenciamento da empresa, né? Para que possa deixar quem for realmente voltado para a parte mais técnica, de desenvolvimento, no desenvolvimento. Mas tem alguém, pelo menos, mais voltado para essas questões de gerenciamento da empresa, para que ela possa fluir de forma natural, né? Quando vê, é muita informação, é muita coisa, e isso vai prejudicar tanto o desenvolvimento quanto a empresa em si. Trace objetivos claros sobre o projeto. Isso é para a questão que vocês tenham um jogo claro, em curto prazo de tempo. Não pensem em jogos tão grandes assim. Pensem em jogos um pouco menores, né, mas que vocês consigam trabalhar num tempo delimitado, projetando coisas de curto, médio e longo prazo, mas que, por exemplo, num período de 1 a 2 anos, vocês consigam lançar um jogo. Game Jams é um ótimo exemplo, como disse o Anderson, de um projeto que vocês podem fazer mais a curto prazo, de 48 horas, mas se caso vocês queiram fazer algo maior, né, ou, enfim, pegar um protótipo e crescer com ele, pensem realmente em um projeto e esquematizem isso, né? Não façam uma coisa largada, vão fazendo conforme vai dando. É importante vocês terem isso bem esquematizado. Criem um protótipo, né? Acho que deve ser um pouco óbvio para vocês, mas a importância do protótipo em si não é a criação do protótipo, mas para que vocês captem o feedback. Como eu mesmo disse, na Soul King a gente trabalha com jogos de desenvolvimento, então são jogos que são propriamente protótipos, mas que nesse período que eles estão recebendo essa avaliação do público, eles já podem fazer as modificações. E não pensar em um jogo pronto, acabado, só quando tiver já possível de ser comercializado e quando vê não tem público para isso, não tem gente interessada. Então é importante pensar no protótipo e captar feedback durante esse período. E por último, não tem mais um ponto, mas ensaie um pitch de apresentação do seu jogo. O que eu digo isso aqui é bem do nicho mais startup, mas vocês podem se ver como startups. Quem montar seu próprio negócio pode se ver assim como startup. E pitch, gente, para quem não sabe, pitch é uma apresentação em um período delimitado de tempo da sua proposta. Então, se for um jogo, vocês têm em torno de 2 minutos, a 5 minutos, a 10 minutos. Isso vai depender do cenário que vocês estão envolvidos, né? Se vocês estiverem pegando um investidor no caminho, uma publisher no caminho, vocês pensem que vocês não vão precisar um tempo extensivo para poder apresentar o jogo de vocês, né? Pensem em 2 minutos só, se vocês estão pegando uma pessoa no caminho. É o tempo que vocês têm para trocar cartão. E esse é o objetivo principal do pitch, né? Os pitch que eu falei de 10 minutos são mais para reuniões pós, né? Tendo o ok do investidor, ele demonstrando interesse, vocês marcam uma reunião e aí durante um pitch de 10 minutos vocês podem detalhar questões mais técnicas do jogo de vocês. E aí sim, fazer um pitch um pouco mais longo, né? Mas pensem sempre em coisas mais curtas, deixar isso, que isso cative ao investidor, a pessoa pela qual vocês estão apresentando o projeto, e com isso vocês possam trocar o cartão e dar seguimento depois na conversa, né? E o último ponto que eu queria ressaltar com vocês é não tenham medo de falhar. Se depois de tudo isso que vocês fizerem, depois de desenvolverem o jogo de vocês, depois de já ter uma equipe formada, depois de pensar no protótipo, ensaiar um pitch, seja o que for que vocês fizerem ao longo desse período, não der certo, der errado, a empresa falir, o jogo não funcionar no mercado, não fazer sucesso, não desistam, gente. Tudo é experiência para vocês, tudo é currículo, tudo é possibilidade de vocês melhorarem para o próximo projeto. Então, serve como motivação para vocês darem seguimento na proposta, né? Sempre pensem nas questões que aparecem para vocês como barreira, como uma possibilidade de vocês crescerem mais. E é isso, gente. Eu estou aberta aqui
a possibilidade de vocês quererem tirar dúvidas. Aqui está o meu e-mail de contato, né? Se vocês não tiverem dúvidas agora e quiserem falar comigo depois, ainda vou ficar mais um tempo aqui. Então, muito obrigada a todos. Tipo, Marcelo, eu tenho um jogo, como eu faço para conseguir botar no seu jogo? Bom. Quem quiser já mostrar o seu jogo antes de noite para ela também, por favor. Estou aberta aí. Bom, como eu mesmo disse ali no slide anterior, tem 4 etapas bem simples, né? Se você já tem um jogo, mesmo que seja um jogo ainda em desenvolvimento, que vocês acham que já tem potencial para ser distribuído, para tornar público, né? Não tenham medo disso, podem falar com a gente vai ser, como eu disse, bem claro a respeito da viabilidade ou não desse jogo já ser distribuído, né? Porque a gente cuida muito e como é que vai ser a reação do público em si, do cliente, recebendo esse tipo de jogo. Então, a gente vê bastante detalhes da jogabilidade, das imagens, da própria a música em si do jogo, tudo que tem que ser questões originais, próprias do desenvolvedor em si, para que também não tenha problemas de direitos autorais, né? Então, sabendo disso, a gente já pode postergar as reuniões, né, de tratar mais a respeito do projeto em si, conhecer um pouco mais a proposta. Nosso intuito nunca é somente entender o jogo, é entender também a equipe, quem está por trás disso. Como eu mesmo disse, a importância da equipe alinhada também vem para nós. A gente tem que saber quem é que está por trás, se são pessoas que estão fazendo outras funções, se estão voltadas estritamente para o desenvolvimento. Não que isso seja um requisito, mas é importante a gente saber com que empresas a gente está tratando, com que estudantes, com que equipe, né? Então, basicamente é isso. Você tem cartão? Tem sim, eu posso oferecer depois, sem problema. Tem cartão sim. Como é que vocês fazem a modelagem no mercado de um jogo sem perder a própria identidade do jogo? Tu diz em relação à modelagem, se a processo da divulgação... Por exemplo, você está vendendo um determinado tipo de jogo e o meu é diferente, mas eu tenho potencial no jogo. Como é que vocês fazem essa... Ah, sim. Tu diz a questão mesmo do perfil de cada jogo. Sim. Isso é uma questão que a gente tratou com algumas empresas que entraram em contato. Por exemplo, o meu público, né, nem questão do estilo, mas o meu público é de uma faixa etária de 30 a 40 anos e mulheres e, né, tem um nicho bem específico. A gente diz assim, nós ainda não nos voltamos de forma específica para cada empresa. O principal fator que isso influencia é porque a gente está tratando com muitas empresas atualmente, a gente está entendendo o mercado ainda, tem muitas questões que a gente tem que primeiro conquistar o público para depois saber como lidar com cada um deles. É claro que a gente sabe a faixa etária do público que a gente já atinge, o tipo de público, se é mais mulher, se é mais homem, tudo isso a gente tem noção. Só que a gente não pode pensar em cada caso, né? Tem muitas empresas que colocam isso como uma exigência, só que a gente está trabalhando com uma troca, né? E a gente tem que pensar que nós também temos uma dificuldade muito grande ainda de trabalhar com nichos específicos, né? A gente precisa entender como é que está ainda esse mercado aqui no Brasil, ver o jogo, entender como é que ele funciona, e aí com isso também dá dicas, né? De explicar melhor se esse jogo vai entrar bem específico para o mercado que ele quer atingir, se isso é interessante ou não. Quem sabe tu faz um jogo com um escopo um pouco maior, de um público assim, que possa atingir um público bem maior. Acho que a gente salienta esses pontos para a empresa, né? Não coloca isso como um requisito, mas mostra que isso é uma possibilidade para que ele não se foque tanto num nicho de mercado e possa atingir um mercado muito maior, né? Mas a gente trabalha com cada uma das empresas, mas de uma forma mais geral, num processo de divulgação. Depois, posteriormente, a gente pretende oferecer planos para divulgação e aí sim se voltar para cada um dos casos dos jogos que as empresas estão oferecendo. Oi, como é que a Soul King está posicionada com questão a mobile? Eu entendi que com relação a PC, tem algum posicionamento? Tem um jogo que possa ser adaptado para mobile, valoriza, desvaloriza? Sim. Ou mobile não é nosso mercado mesmo e é PC e console? Boa pergunta. Nos nossos planos que a gente tinha em mente, um deles era lançar o aplicativo mobile, né, para se voltar estritamente aos jogos mobile aqui no Brasil. Só que a gente percebeu ainda que tinha uma concorrência muito forte, a Google Play e a Apple Store, e ainda tem quase que um oligopólio desse mercado no mundo. É uma barreira muito grande ainda, a gente estaria disputando com grandes empresas, né? E pensar em mercado de PC é um mercado um pouco mais flexível, né? Então, por isso que a gente resolveu trabalhar
começar a trabalhar com jogos para PC e pensar isso um pouco mais para depois, né? A nossa ideia é ter um aplicativo mobile, né? Então, seria um aplicativo para facilitar mesmo a visualização da biblioteca, mais à frente quando tiver uma rede social. Exato, ter uma rede social, poder os jogadores interagirem entre si. E aí, com isso, já ter a possibilidade de lançar também jogos mobile, né? Mas a gente já teve reunião com o pessoal da Google, que também entrou em contato com a gente, quis saber um pouco mais da proposta. O objetivo deles era entender se a gente estava querendo lançar quase um concorrente. Eles não gostaram muito, né? Quiseram meio que barrar a ideia, que falaram que dentro do sistema operacional deles, da Android, a gente não poderia lançar uma loja também, né? Então, o Android em si é uma loja, então a gente não pode lançar um concorrente dentro. Exato, também tem a barreira da Apple. Então, é uma coisa muito mais para depois. A gente está recém começando a aplicar essa ideia no ambiente dos jogos de PC, né, que ainda já tem também bastante barreira, que a gente está conseguindo vencer isso pouco a pouco, e lançar para depois esse mercado mobile, que eu sei que é um mercado muito grande aqui no Brasil, é quase que uma presença muito maior que os jogos de PC, só que a gente sabe também que estimulando esse mercado aqui no Brasil, também vai ter uma troca, um fomento muito maior de jogos de PC do que jogos de mobile também. Isso pode existir, né? Então, a gente está trabalhando com os dois. Vocês também têm umas barreiras para Steam e a Origin, são duas lojas extremamente conhecidas. Exato, sim, sim. Mas o principal, para quem pergunta, né, qual o diferencial de vocês em relação ao Steam? Mas por que vocês estão lançando se tem a Steam? Né? Como o Anderson mesmo disse em relação ao que estava acontecendo com a Steam, em número de publicações diárias e mensais, é muito novo jogo vindo. E o que eu pelo menos, a minha opinião, a Steam está quase virando uma Google Play, né, dos jogos de PC. É muito jogo e está ficando cada vez mais difícil para as empresas se destacarem ali, né? Então, pensar em colocar o jogo na Steam não está tão simples assim. Não é só passar pelo processo de greenlight, é pensar em todo o mecanismo de divulgação para fazer seu jogo se destacar no meio de todos aqueles jogos. Exato, mas durante um período de uma semana, né? E olhe lá. Então, esse período para a empresa é quase que assim, ó, é só agora e nada mais. Se a gente não fizer sucesso, quer dizer que o nosso jogo em si não tem muito potencial. Então, é meio desesperador. Pelo menos o que eu já ouvi das empresas falarem a respeito do processo de greenlight e depois, posterior a isso, é uma questão bem assim, algumas não vêm com bons olhos. É mais uma vitrine, né? Ok, meu jogo parou no greenlight, legal, olha só, meu jogo tem potencial, mas em si, até pela questão das vendas, em si, eles não ganham muito, né? Isso eu me lembro até do próprio Dwight, do Aritana, falando sobre isso. Ele dizendo bem propriamente que pela Steam foi mais uma vitrine, né, do que lucrar com isso, né? Ele ganhou repercussão, está trabalhando agora com a Microsoft, mas isso se deu ao sucesso do jogo como um jogo em potencial, mas não como um jogo que teve um número grandioso de vendas, né, tanto no Brasil como no mundo. Mais alguém? Sobre o back-end de vocês têm uma plataforma, como é a integração dos jogos com elas, se é que tem, e questão de DRM também, os jogos ficam, ou o desenvolvedor que faz isso, põe o DRM para proteger o jogo? Sim, a interação com os jogos na plataforma, não sei se tu diz propriamente como é que seria cadastrado o jogo, eu não quero entender melhor. Na hora que eu vou enviar o jogo para vocês, eu preciso implementar alguma coisa no código para integrar com a plataforma? Não. Vocês fazem algum tipo de DRM para proteção de... Por enquanto, os jogos no DRM free só? Apenas DRM free ou chave de Steam, para quem já tem jogo na Steam. Você tem pela chave de Steam também? Exato, né? São os dois mecanismos que a gente trabalha. Tem muita gente que vem com a dúvida se a gente trabalha com algum tipo de camada de autenticação, por exemplo, para pessoas que queiram proteger o seu jogo da pirataria em si. É bom deixar bem claro que a pirataria vai ocorrer de qualquer forma, né? Se a pessoa tiver vontade de piratear, ela vai piratear. Mas é o nosso intuito, sim, lançar uma camada de autenticação para tornar mais difícil esse processo de pirataria. A camada de autenticação seria um login para que o usuário que já tivesse cadastrado dentro da loja e adquirisse o jogo, se que estava disponível, pudesse acessar apenas colocando o seu login e senha. Então, a gente vai sofisticar isso já a partir do ano que vem, provavelmente. Né? O que anda dificultando bastante nossos investimentos é a situação que a gente está atualmente. Né? Tudo que a gente vem fazendo até então se deu por nosso investimento próprio. O que a gente está buscando é ter um investimento externo ou melhores condições para conseguir implementar novas melhorias na plataforma e ter outras funcionalidades também. Alguém tem mais uma dúvida? Só repetir a pergunta que eu fiz para ele, questão questão da monetização de vocês, é só porcentagem em cima das vendas dos jogos ou questão
questão de como é que fica na questão quero grátis e eu vou monetizar meu jogo através de anúncio e venda interna. A gente não exerce nenhum controle sobre isso, né? Isso fica, se caso tem, isso não, acho que não aplica a nenhuma das empresas que a gente trabalha atualmente, né? Dos jogos que a gente tem disponível. Mas eu acho que é bem mais propício de jogos mobile que tem uma loja interna e aí fazem monetização. E a gente não exerce nenhum controle. Exato, exato. Eu acho que agora não me vem na cabeça o nome do jogo, mas tem um caso de um jogo que tem que é PC e tem loja interna, que é um jogo brasileiro aqui. Project Tilt, não sei se alguém de vocês conhece, ele também tem loja interna. Exato. Então, mas a gente não tem como exercer um controle sobre isso, como eu disse, a gente não quer criar barreiras para os projetos, então a gente aceita mesmo, sabendo que tem uma loja interna. Eu acho que seria mais cabível, no caso de se a gente fosse uma publicadora, para ter o controle sobre isso, né, essas questões mais próprias no processo financeiro de lucratividade de cada um dos jogos. Então, a gente deixa isso livre para a empresa e só exerce influência mesmo no processo da venda, né? Como a gente é um intermediário realmente, a gente tem que pagar nossos gates de pagamento, manter a loja no ar, então são questões bem mais para que a gente sobreviva, né? E quanto que é a taxa da tarifa que vocês cobram? 30%. Mais alguma dúvida?